Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a derrota dos assírios. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje, ele vai concluir aquilo que foi o nosso tema de estudo durante toda essa semana. Só para que você possa se contextualizar e entender um pouquinho, ou relembrar um pouquinho daquilo que estudamos, nós vimos aqui a ameaça da Assíria vindo sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias havia tomado a decisão de viver a sua história de maneira completamente diferente da história do seu pai, o rei Acás, o ímpio rei Acás, e tomou a decisão, portanto, de ser fiel ao Senhor Deus. Fez toda a sua parte, ele reformou a cidade de Jerusalém, fortificou os seus muros, colocou torres de vigia, ele construiu um canal trazendo água do lado de fora das muralhas para dentro, tapou as fontes do lado de fora para que essa água não pudesse ser usada numa situação de cerco. O que ele pôde fazer para se preparar, ele fez. Quando o rei Senaqueribe cerca a cidade de Jerusalém, depois de ter conquistado várias outras cidades, só relembrando que ele conquistou algo em torno de 46 cidades do reino de Judá. Ele vem até Jerusalém para poder conquistar essa mesma cidade e envia um recado para o próprio rei Ezequias de que ele não deveria confiar nem no Egito, nem nas forças bélicas, até porque o rei Ezequias não possuía força suficiente para poder resistir à Síria, mas que ele deveria única e exclusivamente confiar no rei da Síria. Nem mesmo Deus poderia livrá-lo das mãos do rei da Síria. Isso segundo o discurso do Rabzaque, que era o alto oficial do rei da Síria. O rei Ezequias teve medo, foi até o templo, ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor Deus. Através do profeta Isaías, Deus prometeu libertação. O que acabou acontecendo? O anjo do Senhor visitou o acampamento assírio e 185 mil soldados morreram numa só noite. O rei assírio, completamente envergonhado, volta para Nínive e lá ele sofre um ataque e acaba morrendo por causa de uma conspiração que foi feita contra si mesmo, cumprindo a profecia do próprio profeta Isaías. Vimos ontem que enquanto tudo isso estava acontecendo, não sabemos exatamente se antes, durante ou depois desses acontecimentos, o rei de Jerusalém, ele acabou adoecendo, o rei Acás, ou o rei Ezequias acabou adoecendo. E era uma doença terminal. Nós vimos também um texto do comentário bíblico adventista dizendo que ele, com certeza, estava enfrentando uma situação que era movida pelo próprio diabo, tentando destruir Ezequias e com isso impedir que o Senhor Deus cumprisse as suas profecias através de Ezequias, através de Jerusalém, através de Judá, mas que ainda assim ele confiou no Senhor e o Senhor Deus o curou. Houve toda aquela situação, a sombra do relógio solar, ele retorna 10 graus. Portanto, o Senhor Deus mexeu em todos os astros para poder fazer com que houvesse um retorno no relógio do Sol. Eu quero te dizer que não existe umas engrenagens para você poder simplesmente girar uma engrenagem e voltar 10 graus no relógio solar. Para que a sombra voltasse no relógio solar, na escadaria de Acás, o Senhor Deus teve que mexer em todo o movimento dos astros, dentro do contexto do universo. E o que acabou acontecendo? Os babilônios perceberam tudo isso. E eles que estavam agora lutando contra a Síria, tentando conseguir a sua independência, vem em Acás, ou em Ezequias, aliás, vem um aliado com um Deus tão poderoso que seria capaz de vencer o próprio rei da Síria. E eles vêm até Acás agora para tentar descobrir o que estava acontecendo. O rei Acás, ao invés de glorificar o nome do Senhor, mostrou tudo que ele tinha de poderoso, de valioso no seu reino. E isso trouxe o desagrado do Senhor. E aqui o nosso guia de estudos hoje vai mencionar exatamente essa fala, ou essa atitude do rei Ezequias, que apesar de ser um rei
um rei poderoso, um rei que temeu o Senhor, um dos melhores reis que passaram por Judá, mas ainda assim, nesse momento, ele acabou falhando. O primeiro texto que vai aparecer é do livro Profetas e Reis, na página 342, que diz assim: somente por intervenção divina de Deus, a sombra no relógio solar poderia voltar atrás 10 graus. E isso devia ser um sinal a Ezequias de que o Senhor tinha ouvido a sua oração. Concordando, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Portanto, o Senhor Deus, ele mexeu no próprio tempo. Ele retrocede em 10 graus o relógio do sol. Isso era alguma coisa realmente tremenda, algo fora do comum. Não é à toa que a própria Babilônia vem até Judá para poder saber o que estava acontecendo. Isso tem que mostrar para a gente, meus amigos, que não existem limites para esse Deus a quem nós clamamos. Não existem limites para a atuação desse mesmo Deus. Ele é o Deus grandioso, capaz de poder efetuar coisas tão fantásticas que nós não somos capazes de imaginar. O segundo texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje é também do livro Profetas e Reis, nas páginas 344 e 345. Esse texto aqui, na verdade, vai mencionar agora a atitude arrogante do rei Ezequias. O texto vai dizer: a visita desses mensageiros do governante de uma terra tão distante, a Babilônia, dava a Ezequias a oportunidade de exaltar o Deus vivo. Como teria sido fácil para ele testemunhar sobre Deus, o sustentador de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada, quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. Era isso que Deus esperava dele. Deus havia criado toda aquela situação para que ele tivesse a possibilidade, para que Ezequias tivesse a possibilidade de testemunhar, de contar o que Deus tinha feito. Você se lembra, por exemplo, de quando Jesus Cristo curou aquele cego? E os príncipes do povo vieram até ele e o questionaram várias vezes, chamaram os próprios pais para poder dizer, ele realmente era cego. Chegou um determinado momento em que aquele rapaz, ele não perdeu tempo, ele testemunhou, ele falou assim, olha, vocês estão preocupados se ele é Deus, se ele não é Deus, quem é ele? Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu não sei nada a respeito disso, o que eu sei é, eu era cego e agora posso ver, e quem fez isso foi ele. Olha que testemunho forte. Ezequias poderia ter aqui dado um testemunho tão fácil, dizendo eu estava desenganado pelos médicos, os médicos estavam para poder, já tinham dito que eu não tinha a possibilidade de poder me curar, mas esse Deus me disse que em 3 dias eu me levantaria e estaria no templo para poder louvar o seu nome. E como testemunho disso, ele voltou 10 graus no relógio solar. Olha que testemunho poderoso seria esse. Mas ele preferiu mostrar o seu arsenal, as coisas preciosas que tinha dentro do seu império. A segunda parte do texto vai dizer exatamente isso. O orgulho e a vaidade, no entanto, tomaram posse do coração de Ezequias, e exaltando a si mesmo, expôs aos olhos cobiçosos os tesouros com que Deus havia enriquecido o seu povo. O rei mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes tivesse mostrado. Não foi para glorificar a Deus que ele agiu assim, mas para se exaltar diante dos príncipes estrangeiros. E essa acabou sendo a sua ruína. Deus o repreendeu exatamente por isso. Porque tudo que Deus havia feito na vida de Ezequias tinha sido para poder glorificar o seu próprio nome. O Senhor Deus tem prazer em nos abençoar, para que nós tenhamos a possibilidade no mundo em que as pessoas não confiam nele, de poder através, vendo aquilo que o Senhor Deus fez na nossa vida, de poder glorificar o nome do Senhor. Eu queria te desafiar a dar glória a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua história. E ao mesmo tempo de poder olhar para as circunstâncias, para a história, sob a lente de enxergar as bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo, sobre a sua vida. E quem sabe através do seu testemunho, para aqueles que estão à sua volta, outras pessoas também darem glória a Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado porque na história o Senhor tem agido e tem feito coisas tão grandiosas como fez na história do rei Acás. Ajuda-nos a podermos, do rei Ezequias. Ajuda-nos, Pai, a pelo menos nesse sentido fazermos diferente dele. A darmos glórias ao teu nome pelo que o Senhor tem feito. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição
E você?